como ele mesmo dizia, né? Uma vez perguntaram para ele, João, como é que o senhor começou esse apostolado tão grandioso, né? Que hoje atinge milhões de famílias no mundo, né? Perguntaram para ele, João, como é que você fazia esse apostolado? Ele dizia assim, é simples, Deus apontava o dedo, a mãe rainha dirigia, o Espírito Santo iluminava e o burrinho se colocava a caminho. Ele falava que ele era o burrinho de Maria. Mãe admirável, ó mãe peregrina, a tua visita quer... Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de junho, trazendo a história do venerável João Luiz Pozzobon. Seja muito bem-vindo, você que é novo nesse canal, que está conhecendo o nosso trabalho agora. Conheça também as nossas redes sociais, temos também as entrevistas mais antigas aqui no próprio YouTube, nos principais tocadores de podcast. Seja muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Para nos ajudar hoje, nós temos a presença do Padre Vitor Hugo. Padre, muito bem-vindo. Aqui, como manda a tradição no Brasil Terra de Santos, eu peço que o senhor mesmo se apresente, conte um pouquinho dos vossos trabalhos pastorais. Seja muito bem-vindo. Oi, Fábio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade também. Eu sou Padre Vitor, eu sou padre de Xanxta, né, do Instituto dos Padres de Xanxta, sou do Paraná, de Londrina, e estou falando aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Trabalho na equipe de postulação da causa de beatificação do agora venerável diácono João Luiz Pozzobon e coordeno a Secretaria Pastoral João Luiz Pozzobon. Então, fico feliz de poder partilhar um pouco mais, falar um pouco mais da vida desse pobre peregrino e agora venerável, né, com as virtudes reconhecidas pela Igreja. Sim, então, estamos falando com a pessoa certa, não é? E, Padre Vitor Hugo, a nossa história começa lá em 12 de dezembro de 1904, quando nasce João Luiz Pozzobon, né? O que a gente pode ter, assim, do contexto do nascimento dele? É um sobrenome um pouco diferente, esse Pozzobon, ele era brasileiro, nasceu em outro país. Em que contexto nasce? O João Pozzobon, ele é brasileiro, gaúcho, nascido aqui no Brasil, né? Nascido aqui no Rio Grande do Sul. Ele nasceu numa região chamada Quarta Colônia, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma região de imigração italiana. Ou seja, os pais do João Pozzobon vieram, né, da Itália, são de imigração italiana, mas vieram os pais dele pequeninos ainda, né? E o João Pozzobon, sim, nasceu aqui no Rio Grande do Sul, é brasileiro, nasceu aqui, gaúcho, né? Mas nasceu, então, nesse contexto de imigração, Quarta Colônia, porque era a quarta onda de colonização aqui da região, e então eram pessoas que trabalhavam muito duro na lavoura, vieram fugindo, né, das crises sociais lá da Europa, das guerras, vieram para o Brasil, né, e chegaram aqui nessa região. Então, toda essa cultura, toda essa região está muito marcada pela presença da fé católica, eram pessoas muito católicas. João Pozzobon nasceu numa família onde se rezava o terço diariamente, após o trabalho na lavoura, né, o João Pozzobon, trabalhador da lavoura, cultivando a terra, rezava com seus irmãos, com seus pais, tinha os momentos de terço, ao atardecer, né, ao começar a noite. João Pozzobon lembra disso. Iam aos domingos nas missas, as festas de padroeiro. Então, ele cresceu nesse contexto de lavoura, de trabalho, de campo, né? É um homem que veio do trabalho de lavoura e, ao mesmo tempo, em um contexto de uma família católica, de uma família com a tradição também italiana tão marcada dos imigrantes. Sim, e nesses dois mundos, digamos assim, que o senhor traz, aos 12 anos ele mesmo, né, relata que ele sentiu uma saudade, né, sentiu uma inquietação, mas não sabia exatamente do que, né? Mas também nessa época teve que largar os estudos para ajudar ali a família, né, na própria lavoura, não é? Era o contexto da época que já se trabalhava desde muito cedo, né?
O que que a gente pode falar desse período? Porque até, ó, digamos assim, até a entrada dele no movimento, que aí já pega a segunda parte da vida, é uma vida muito do cotidiano, né? De uma pessoa simples, não é? De uma pessoa que tem que trabalhar, que ajuda a própria família, que vai construindo também a própria família. Então, o que que a gente pode conhecer da vida dele, entender da vida dele nessa primeira parte, né? Que é tão simples, tão comum, digamos assim, né? Vive a vida de qualquer outra pessoa. Bom, como você estava dizendo, né, ele é, estudou até ele disse que estudou assim até a quarta série, é como se fosse até a quarta série, era aqueles grupos escolares, né, de zona rural, que tinha ali uma salinha, onde tinha uma professora e todos os alunos, né, de primeira a quarta série, todos juntos, né, então ele estudou esse tempo, teve um estudo até a quarta série, e depois voltou a trabalhar na lavoura. Em um momento ele tentou, por exemplo, entrar no exército, não conseguiu, né, foi considerado incapaz, então ele tem até hoje o atestado, né, de incapaz que o exército deu para ele na época, porque ele desde os 15 anos começou a ter um problema de vista, então ele não tinha, assim, foi considerado incapaz fisicamente, principalmente por causa das provas de tiro, etc. Então era um homem que trabalhava, vivia ali com sua família, com o seu trabalho, teve um primeiro casamento, se casou com uma mulher chamada Dona Teresa, teve um casamento com ela, muito jovem ainda, com 23 anos, eles se mudam para uma cidade próxima, né? Ele nasceu numa cidade que hoje se chama São João do Polesine. E depois ele se mudou para uma cidade chamada Restinga Seca, onde fez um pequeno hotel junto com a sua esposa e começaram a viver a vida com isso, mas ela ficou doente de tuberculose, ficou enferma, e nessa região rural tinha muito pouco tratamento médico. Então ele se viu na situação de ter que se mudar para uma cidade um pouco maior, uma cidade bastante maior aqui na região, no coração do Rio Grande do Sul, chamada Santa Maria. Então ele vem com a sua esposa e com os 2 filhos, ele já tinha 2 filhos na época. Se mudam para Santa Maria, principalmente para os cuidados médicos de sua esposa, só que ela vem a falecer. Ela morre, então, João Possobon tem 27 anos, né, ficou viúvo, com esses 2 filhos em casa, ele é aconselhado pelo pároco, onde ele participava, aconselhado também por amigos mais próximos, a formar uma nova família, né? Como ele já era viúvo, ele poderia ter um novo casamento, então ele se casa com a dona Vitória, com quem ele tem mais 5 filhos. Então ele é um pai, é um esposo, pai de 7 filhos, veio morar aqui, essa casa onde eu estou falando nesse momento é a casa onde ele morou, que hoje é uma casa-museu, né, de visitação, aqui em Santa Maria, e aqui ele abriu um comércio, né, de secos e molhados, como se dizia na época, vendia cereais, vendia comida, assim, em geral, vendia fósforo, vendia coisas, assim, em gerais, assim, um armazém, né, da época, também bebidas, etc. Então ele vivia como um comerciante, um homem comerciante com seus 7 filhos, participava das missas dominicais, era um homem que vivia como católico, rezavam o terço junto em família, mas como você falou, uma família bastante cotidiana da época, né? Inclusive, ele vai dizer, esse tema da saudade que você disse, que ele até mais ou menos 1947, 48, ele nasceu em 1904, né? Então, ali já em torno dos 40 anos, ele dizia isso, tem um escrito dele, onde ele fala, eu era casado, tinha o meu trabalho, íamos à missa, tinha meus filhos, mas eu sentia uma saudade, desde o meu tempo de criança, né, uma saudade que eu não sabia entender bem o que era. Era uma saudade no meu interior. Desde quando eu era criança, lá na zona rural, eu subia os morros, né, tentando buscar algo que saciasse a minha saudade quando eu trabalhava, etc. Mas a saudade permaneceu até 47, 48, quando aconteceu um encontro muito especial para ele, e essa saudade saciou, segundo a palavra dele. Sim. E justamente nesse período que o senhor citou, não é? De início, de entrada no movimento de Schoenstatt em 1947, né? Antes de falar dessa entrada propriamente dita, o senhor pode falar um pouco mais sobre o movimento, sobre a espiritualidade, né? Qual o sentido de ser, como é que ele foi
criado, não é? Qual o sentido, qual a proposta, porque é um movimento muito famoso, evidentemente, mas às vezes aquilo que é famoso não é tão aprofundado assim. Todo mundo acha que conhece e fica nisso, né? Então, se o senhor puder falar um pouco mais do movimento, que é uma coisa importante, né? É legal você falar que é um movimento famoso, porque parte dessa fama faz parte do João Luiz Possobon. João Possobon foi alguém que ajudou a difundir muito essa espiritualidade, né? O movimento de Shansta ele foi fundado no dia 18 de outubro de 1914, que é interessante, porque coincide com essa saudade do João Possobon. João Possobon nasceu em 1904, e ele diz que essa saudade começou desde os 10 anos. E em 1914 foi fundado o movimento de Shansta, num lugar, né, um movimento mariano, fundado num vale na Alemanha chamado Shansta. Né? Shansta é o nome do vale, que significa belo lugar. Schon é belo, Stadt, lugar. Então, num belo lugar lá da Alemanha, era um padre chamado Padre José Kentenich, junto com um grupo de seminaristas palotinos, era um seminário palotino. Padre Kentenich ficou como diretor espiritual daquele grupo de seminaristas. E lá na Alemanha, com esse grupo, ele faz um processo muito bonito de acompanhamento daquele grupo, e eles chegam à conclusão de uma capelinha abandonada, dedicada a São Miguel, que ali se transformasse num santuário de graças. Então, movido, né, pela vontade de Deus, eles convidam para que a Mãe Rainha, para que Nossa Senhora se estabelecesse naquele lugar, naquela capelinha, e transformasse num grande santuário de graças. Eles fariam a parte deles, né, oferecendo todas as lutas, a vida de oração, as lutas pela busca da santificação, né, eles ofereceriam naquele santuário e acolhem as graças que a Mãe de Deus quer trazer, né, através da Mãe de Deus, quer ser trazida a partir daquele santuário. Nada sem vós, nada sem nós. Deus fazendo sua parte, através de nossa querida Mãe, trazendo as graças do céu, e aqueles jovens, junto com aquele padre, trazendo também a sua parte. Uma cooperação, né, com a graça. Uma aliança de amor com Maria dentro do santuário. Então, ali foi fundado esse movimento, né, a partir dessa aliança de amor com a Mãe de Deus. Esse movimento foi se expandindo, principalmente na década de 30, chegou aqui na América Latina, no Uruguai, no Brasil, na Argentina, e no Brasil, já na década de 40, ia ser fundado esse primeiro santuário, que é uma réplica daquele santuário original da Alemanha. Então, é um santuário muito pequenininho, deve caber 30, 40 pessoas dentro. Talvez vários que estão acompanhando agora saibam do que eu estou dizendo. Então, é um pequeno santuário, mas com graças muito especiais. E grande sinal disso era essa expansão que o movimento estava tendo cada vez mais, ali na década de 40, chegando também ao Brasil. E o primeiro santuário, hoje no Brasil tem mais de 20 santuários, né, em diferentes lugares do nosso país, mas o primeiro santuário de Shansta no Brasil, que a gente chama santuário filial, né, do original, foi aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aonde o João Possobon, então, teve esse grande encontro. Sim, inclusive ele estava ali quando foi colocada a pedra fundamental ali do santuário aí de Santa Maria, né? Então, como essa entrada dele, né, no movimento, né? Teve alguém que indicou para ele, teve alguém que, digamos assim, instruiu ele nesse caminho, ou ele entendeu isso como um chamado próprio. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, que eu tive a graça de ir até a Alemanha e conhecer lá o santuário original. E uma coisa curiosa assim para nós brasileiros é que a gente está acostumado com aquilo que é faraônico. Os nossos santuários são grandes, são enormes e tal. E mesmo que a gente saiba, né, que os santuários que a gente tem aqui são as réplicas perfeitas do santuário de lá, a gente chega como brasileiro e tem essa sensação, nossa, mas é pequeno aqui, não é? É uma capelinha mesmo, né? Isso é uma coisa curiosa, porque é uma coisa que talvez para o brasileiro não está acostumado, porque a gente gosta das coisas assim em excesso, das coisas grandes e tudo mais, e lá você vai por uma estrada, eu, no caso estava com um ônibus, você vai por uma estrada, floresta, floresta, daqui a pouco você tem ali a capelinha ali, o santuário, né, com um gramado ali muito bonito, então muito interessante isso, mas prosseguindo como é que ele entra
no movimento? É por uma espontaneidade, alguém que indicou? Como são esses primeiros passos? É interessante como Deus se manifesta muitas vezes no pequeno, né? Na pequena Belém, né? Na pobre, humilde escrava, né? Na humilde serva do Senhor, Nossa Senhora. Bom, o Santuário de Xanxta também é assim. De fato, o pai fundador, né? O padre José Quentenich, que foi o iniciador do movimento, ele falava isso. Muitas vezes, do pequeno, né? Ali do humilde, do pequeno, aconteceu grandes coisas, né? Aconteceu grandes mudanças na história. Então tem muito esse jogo mesmo da pequenez, né, do santuário. Então, o João Possobon, esse santuário ele estava sendo construído no bairro onde o João Possobon morava. Então, o João Possobon, ele viu essa construção acontecer, ele ajudou nessa construção, né? Ele doou madeira, que ele plantava aqui no fundo, no quintal da casa dele. Como ele lidava muito com a terra, ele tinha horta, ele plantou umas árvores, né, para fazer madeira, para fazer lenha. Então, ele também contribuiu com a construção do santuário. Então, ele estava participando, estava envolvido nesse entorno. E quando vai acontecer essa fundação, no contexto da fundação do santuário aqui em Santa Maria, o padre Quentenich, o fundador, ele veio até aqui. E tem uma frase muito bonita, porque o João Possobon participava desses eventos, dessas atividades, e o padre Quentenich, ele disse uma palavra que foi assim: por acaso, esse santuário, essa capelinha aqui em Santa Maria, não poderia ter as mesmas graças especiais daquele santuário original lá da Alemanha? Porque lá era um santuário que já estava ficando muito forte, com graças muito grandes. Não poderia acontecer a mesma coisa? Aí ele diz, tudo vai depender se a Mãe de Deus e se Deus encontrarem aqui na América Latina alguém que queira ser como aqueles primeiros. Alguém como José Englin, né? José Englin também está em processo de beatificação e foi um daqueles primeiros jovens que entenderam muito a missão. Então, tudo vai depender da Mãe de Deus encontrar alguém que queira viver heroicamente como aqueles primeiros. E o João Possobon tomou aquilo para ele. Tinha 40 e poucos anos, e ele percebe um chamado de Deus naquele momento de viver não só como um bom católico, que ele buscava viver assim, ele ia de charrete de domingo na missa com os filhos, só que ele dizia, ele tomou para ele assim, ó, não basta somente ser um bom católico, mas eu quero viver heroicamente a nossa fé, heroicamente a nossa espiritualidade. E ali ele pensa que esse chamado foi para ele. E ele começa, então, a assumir, movido pelo Espírito, movido pela graça, um envolvimento cada vez maior com aquele lugar de graça, com aquele santuário. Começa a participar das missas no santuário, começa a participar dos grupos de homens que tem ali, os retiros, a União de Homens, que era um grupo, né, que se reunia, formado pelos padres palotinos, também pelos irmãos consagrados. Ele começa a viver a lógica daquele santuário, a espiritualidade daquele lugar, a aliança de amor com Maria, um vínculo profundo com Nossa Senhora, uma vida de oração profunda, a oração do Santo Terço. João Possobon começou rezando 1 terço por dia, 3, 7. Teve época que ele fez um compromisso de rezar 11 terços, chegou a rezar 15 terços por dia. Tem até uma enxada aqui na casa museu dele, que é bonito de ver, que é uma enxada com 5, ele fez 5 riscos na enxada. Enquanto ele trabalhava na horta, 5 ave-marias para baixo, 5 ave-marias para cima. Enquanto trabalhava, ia rezando também, tendo um contato profundo com a Nossa Senhora. Então ele foi se transformando no homem de uma espiritualidade profunda, mariana, cristã, junto ao santuário, uma comunidade de fé. Então isso foi uma coisa muito bonita e transformadora para ele, e é nesse contexto que ele vai receber a grande missão da campanha da Mãe Peregrina, que o acompanhou por todo o resto da sua vida. Sim, exatamente. E também, assim, claro que tem todo esse lado dessa missão devocional, dessa vida de oração, mas também ele era um homem de muita caridade, não é? O que a gente pode falar mais também desse lado dele, que é um lado importante? Não que ele fosse um homem de posses, né? Mas mesmo assim, ele sempre estava disposto a ajudar aos irmãos necessitados. E também um pouco como era a personalidade dele, né? Era um homem mais duro, o sangue italiano fervia, ou era uma pessoa mais tranquila, não é? Como ele era como pessoa? O João Possobon, ele era um homem muito amigável, as pessoas ele era de bons amigos, ele era amigo mesmo, conselheiro, amigo, brincalhão, fazia brincadeiras, né? Esses dias eu estava na casa de muita gente conheceu ele, né? Muita gente viva teve contato com ele, então
É um livro aberto, caminhar por aqui, é algo muito presente. Então, esse dia eu estava na casa de um que falava que ele era muito brincalhão, que às vezes ele chegava na casa dele, tinha poço no fundo da casa. Daí ele falava, e esse poço é ruim ou é bom? É bom. Ah, então é meu parente, é o poço bom. Daí eles tinham, assim, umas brincadeiras, assim, ele tinha umas coisas bonitas, assim, muito amigável. Mas, ao mesmo tempo, um homem muito justo, muito correto, né? Ele buscava ser pontual, era um homem que não gostava de coisa errada, né? Ele gostava das coisas certas, das coisas justas. Por exemplo, você perguntou o tema da caridade. Desde da lógica do trabalho, no comércio dele, por exemplo, ele ensina, uma das coisas que os filhos dele, tem 4 filhos que estão vivos, os filhos sempre lembram disso, que no comércio ele ensinava os filhos a trabalhar assim, vieram pedir 1 quilo, é 1 quilo, não é 1,1 kg, não é 990, é 1 quilo, né, com muita justiça. Por exemplo, no tempo da Segunda Guerra Mundial, ele já tinha o comércio dele, começou a ficar escasso os produtos, então o que ele fez? Racionalizou todos os produtos para que todos os clientes dele pudessem ter igual. Mesmo que viesse um querendo pagar a mais para pegar tudo, não. Ele buscava separar tudo, então ele buscava ser muito justo no trabalho. A tua pergunta aponta para uma coisa interessante. O João Possobon, ele era um homem de muita caridade, né, de muito cuidado. Tem algumas anedotas legais de contar do trabalho, talvez se der tempo depois a gente conta. Mas uma coisa da caridade, né? Ele tinha um coração muito sensível aos mais necessitados, e ele achou que isso era uma graça de Deus. Ele começou a campanha da Mãe Peregrina em 1950, depois podemos contar como foi, mas nessas visitas que ele fazia com a Mãe Peregrina nas casas, nos lugares, uma vez, por exemplo, ele visitou um lugar muito pobre, e a casa da pessoa era tão pobrezinha, que para ela receber a imagem da Mãe Rainha, que era uma imagem muito grande, como na foto aqui de trás, para receber essa imagem na sua casa, ela, para fazer um altarzinho e tudo, as netinhas dela foram dormir lá com os bichos. E ficou a imagem dentro da casa e as netinhas dormindo lá com os animais, do lado de fora. João Possobon ficou tão tocado por isso que decidiu construir uma capela com aquele povo. Aí essa mulher falou assim, João Possobon, nós somos pobres. Aí o João Possobon falou assim, eu também sou pobre, sou comerciante, tenho que cuidar de 7 filhos, mas tem madeira aqui perto, não tem? Tem. Né? E ele perguntou, tem capim? Capim tem também. Fizeram uma capela de capim, né? Construíram a capela do capim. E depois, junto a essa capela, 2 anos depois, João Possobon teve uma inspiração divina, né? Ele dizia assim, Deus pensou no meu pensamento para eu construir aqui casas para quem não tem onde morar. Então ele começou a construir a Vila Nobre da Caridade, 14 casas para as pessoas que não tinham onde morar poder viver. Eles moravam temporariamente, até conseguir se reerguer, conseguir um melhor emprego, coisa assim, e aí davam um lugar para que outra família viesse morar. Era um condomínio dos pobres. E ali o João Possobon acompanhava, todas as semanas visitava aquelas famílias, buscando fazer um acolhimento material e espiritual. Casa para eles morarem, documentação, registro civil das coisas. Ele tentava conseguir emprego para esse povo. E ele ia no bairro todo perguntando, tá precisando de alguém para trabalhar? Tô. Aí ele ia lá no condomínio, né, dos pobres, na Vila Nova da Caridade. Tá precisando de emprego lá, tem gente lá precisando de trabalho. E aí ele ia fazendo esse link, né, com a sociedade, muito bonito. E ao mesmo tempo espiritual. Então aquela capelinha se transformou num lugar da catequese, até as filhas dele iam lá ajudar a dar catequese para aquelas pessoas. Ele conseguiu uma professora para dar aula, primeira comunhão, ia lá rezar o terço todos os finais de semana com o povo, via sacra. Então ele ia cuidando, né, dos batismos, dos casamentos do povo. Então era um lugar para o acolhimento material e espiritual. E a sua maior preocupação é que as pessoas se encontrassem com Deus e fossem salvas. Então ele dizia que era um projeto da Mãe Rainha, era um projeto de Deus e de nossa querida mãe, por isso era uma vila nobre, porque a rainha era a dona daquele lugar, e ele queria, no final de tudo, ele dizia assim, se uma alma, né, se uma pessoa que morou aqui for salva, e isso foi uma ajuda, já valeu a pena, né, todo o desgaste. Então ele era um homem que tinha essa dimensão da caridade muito desenvolvida. Sim, e para não perder o gancho que o senhor trouxe, né, de 1950, do início dessa missão, né, como foi, né, assim, antes de avançar, porque daqui a pouco a gente vai falar do diaconato, né, que também é mais uma missão na belíssima história dele, então vamos falar um pouco mais dessa missão aí que ele assume a partir de 1950.
Então ele participava ali do santuário, frequentava as atividades, e no ano de 1950 era um ano santo, né? Nós estamos conversando aqui no ano de 2025, né? Que também é um ano santo, o ano da esperança, o jubileu da esperança. 1950 também é um ano santo, né? Dedicado à oração. E ia ser proclamado o dogma da Assunção de Nossa Senhora, no dia 1º de novembro. E para essa preparação, a paróquia, o santuário tiveram uma ideia, que uma imagem da Mãe Rainha fosse visitar a casa do povo, que as pessoas rezassem o terço em preparação para o dogma da Assunção. Então esse projeto começou no dia 10 de setembro, e a ideia era que essas imagens retornassem ao santuário em novembro. Então, na primeira visita que essa imagem vai ser feita, uma irmã chamada Terezinha está levando a imagem, junto com um grupo de jovens, né, de vocacionadas, e encontram o João Poçobon no caminho. E convidam o João Poçobon para ir junto naquela casa, né, fazer a primeira visita. Então, eles vão naquela primeira casa, fazem a oração do Santo Terço. Quando termina, a irmã entrega a imagem para o João Poçobon e pergunta se ele aceita cuidar de que a imagem vá de casa em casa, ele não precisa rezar o terço nas casas e que ele devolvesse em novembro. O João Poçobon, ele aceita, só que ele, em oração, percebe que a Mãe de Deus chamou ele para, sim, rezar o terço nas casas com aquela imagem. E não só cuidar para que ela vá, né, de casa em casa. Então, ele todas as noites vai rezando o terço em cada casa, cada família. E ele começa a ver muitas graças acontecerem. Famílias se unirem, pessoas querendo receber o batismo. Então, ele começa a ficar impressionado com isso de entrar com Jesus e Maria na casa do povo para rezar, e ele vai vendo muito resultado. Então, ele vai sentindo no coração dele um chamado. Então, em novembro, quando ele tem que devolver a imagem, ele pergunta se ele pode continuar com esse apostolado. É autorizado para ele que ele continue, e ele continuou por 35 anos, sem falhar nenhum dia, como ele mesmo diz. Nenhum dia ele falhou, por 35 anos, fazendo apostolado, evangelizando, com essa imagem peregrina. Era uma imagem que pesava em torno de 8 quilos. Na foto aqui de trás, onde eu estou, é aquela imagem. Em torno de 8 quilos. 35 anos, caminhando mais de 140 mil quilômetros a pé. 140 mil quilômetros dá em torno de 3 voltas e meia na Terra, que ele fez, né? Cada dia ele dedicava um pouquinho. Ia caminhando para a casa de um para rezar, ia para os hospitais, para os presídios, ia para as escolas. Então isso foi se desenvolvendo durante toda a sua vida, nesses 35 anos. Cada vez mais a mãe ia abrindo portas e mostrando e fazendo essa campanha crescer. Como ele mesmo dizia, né? Uma vez perguntaram para ele: João, como é que o senhor começou esse apostolado tão grandioso, né? Que hoje atinge milhões de famílias no mundo, né? Perguntaram para ele: João, como é que você fazia esse apostolado? Ele dizia assim: é simples. Deus apontava o dedo. A mãe rainha dirigia. O Espírito Santo iluminava e o burrinho se colocava a caminho. Ele falava que ele era o burrinho de Maria. Então, ele, assim como o burrinho que levou Maria e Jesus, né, ao Egito e depois voltou para sua terra natal, ele levando, como o burrinho de Maria, levando Maria e Jesus aonde Deus apontasse. Então, como ele era um homem de uma profunda espiritualidade, como ele ia entendendo o que era para ser feito e ia fazendo, né? Então, no começo, por exemplo, ele começou a dedicar 2 horas por dia. Lembra? Ele era comerciante, era esposo, tinha filhos. Então, ele trabalhava normal e 2 horas por dia dedicava de visitar uma família. Visitava uma família, rezava o terço, levava um caderninho, perguntava quem era batizado, e tentava envolver o povo na comunidade. Depois, com essa família, eles iam em procissão até a próxima casa, rezava o terço na outra casa, ele levava bala. Se tinha criançada lá, ele fazia chuva de bala, jogava bala para o alto assim. E as crianças da época, hoje são adultos, e lembram disso com carinho enorme. E assim foi se desenvolvendo essa campanha, crescendo e abrindo novas portas cada vez mais. Sim. E ele, por tudo que o senhor trouxe até agora, é um homem que sentia muito forte os chamados de Deus no coração e respondia prontamente a esses chamados, né? E um desses chamados foi do diaconato, né? Do diaconato permanente, que é também um caminho que ele diz sim a Deus, não é? Lá em 1972, ele é ordenado, lá no finalzinho do ano,
Mas como surge esta vocação na vida dele? Porque é como o senhor trouxe, era um homem casado, 7 filhos, já tinha toda essa missão do apostolado de Schoenstatt, da Mãe Rainha. Mais uma missão que não era nada simples de ser acolhida, né? Como é esse processo até chegar à ordenação? Fábio, é lindíssima a história, porque o João Possobon, ele vai se dedicando cada vez mais ao apostolado, à sua missão, sem nunca deixar de ser um pai de família, né? Os filhos vão crescendo. Tem uma história muito bonita que aconteceu em 52, que ele reuniu toda a sua família, né? E ele falou assim, olha, eu tô tomando a decisão de me consagrar ainda mais à missão, né, que Deus está me dando. Então ele pede a permissão para a família, se ele pode se dedicar um pouco mais, cada vez mais, né? Os filhos já estão um pouco maiores, já tem uns filhos já com uma idade mais um pouquinho mais, tão mais jovens, né, tão maiores. Então os filhos também começam a ajudar, a cooperar no comércio, né? Ele nunca deixou de dar uma força, de ajudar, ele sempre continuou ajudando, ele plantava as coisas no fundo da casa, tudo. Mas os filhos também começam a assumir coisas do comércio e ele começa também a ter disponibilidade para seguir cada vez mais com as missões. Então isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ele começa a fazer a campanha das escolas, né, visitar as escolas como em peregrina, rezar o terço com as crianças. Tem uma imagem que é lindíssima, que ele todas as escolas, ele visitou todas as escolas aqui da região, todas, não faltou nenhuma. E ele ia todos os anos. Então ele visitava a escola, rezava o terço com as crianças. Depois, com as crianças da escola, ele ia em procissão até a escola vizinha. Era uma festa, você não tem ideia de como o povo fala disso aqui com uma gratidão enorme no coração. Então, a campanha das escolas, a campanha dos hospitais, a campanha dos presídios, as romarias. Então, era muito trabalho, muita coisa apostólica. E ele dizia assim, de pouco importa eu mover o mundo, né? Ele dizia assim, ó, uma pessoa que diz sim a Deus pode ser movido o mundo, mas de pouco importa mover o mundo se eu descuidar da minha família. Então, ele nunca quis descuidar da família, tinha um apoio da família, todos os domingos estava junto com a família em casa, nos almoços, etc. Tem muita coisa para falar sobre isso. Mas, então, chega o convite para ele ser diácono, né? Ele é convidado para ser diácono permanente. Lembra que no Vaticano II, o Concílio Vaticano II, restaurou o diaconato permanente. Porque lembra que tiveram os primeiros diáconos da igreja, São Lourenço, né? São Estevão, são diáconos lá da primeira geração da igreja. Mas depois, isso foi se perdendo, a coisa do diaconato permanente, e foi se transformando só num diaconato transitório. Ou seja, as pessoas eram ordenadas diáconos para se tornarem sacerdotes. Era uma etapa para a ordenação sacerdotal. O Vaticano II restaura o diaconato permanente, inclusive para homens casados que possam ser diáconos e ajudar na diaconia da caridade, junto aos mais pobres, na diaconia da liturgia, né, no anúncio da palavra, celebrações da palavra, e na diaconia do anúncio, né, da palavra e da liturgia, junto às missas, junto aos sacramentos, o batismo, etc. Então é restaurado. João Possobon foi convidado, então, para ser diácono. No primeiro momento ele não aceitou, porque a formação era de 3 anos e tinha que ser feita longe aqui da cidade de Santa Maria. E ele achou que nesse período que ele tivesse em formação, ele não teria como continuar com a peregrinação dele com a Mãe Rainha. Na segunda vez que ele é chamado, é aqui mesmo em Santa Maria, e aí ele aceita. E começa a fazer a formação diaconal, né? E quando ele é ordenado diácono, é muito bonito, porque ele diz que aumentaram muito os trabalhos. Agora ele tem que fazer os batizados, tem que fazer um monte de coisa. Mas ele fala, aumentaram também a graça. Né? A graça também aumentou. Aumentou o trabalho, mas aumentou a graça. Então, tudo que ele fazia, ele fala que ficou enriquecido pela graça de Deus. Porque se antes ele levava Jesus e Maria, com a imagem da mãe peregrina, na casa de um enfermo, agora ele pode também levar o próprio corpo de Cristo, né? Junto àquele enfermo. Quando ele visitava muita gente. Sempre, muitas vezes, nas fronteiras das paróquias, onde o padre nunca conseguia chegar, ou raramente chegava. Agora ele mesmo pode ajudar a organizar e fazer os batizados, em comunhão com os padres, ele pode fazer muito mais do que antes. Então ele sente que a graça de Deus atuou e ajudou muito. E a única coisa que ele pediu, né, quando ele foi ser ordenado, antes de ser ordenado,
era que ele gostaria de continuar sendo um diácono, mas não só um diácono, né, junto ao altar, mas um diácono peregrino, ou seja, auxiliando no altar, fazendo os sacramentos, né, do batismo, assistindo os matrimônios, mas sendo um diácono peregrino, continuar com a peregrinação que ele fazia, visitando os lugares. Então, assim, ele foi um diácono, talvez na linha do Papa Francisco dizer, um diácono em saída, né, como se dizia antes, mas sem deixar de ser um homem de uma profunda espiritualidade. Era um homem de missa diária, era um homem de confissão mensal. Então, é muito bonito como alguns bispos, né, quando a gente conversa sobre o João Possobon, sobre o diácono João Possobon, dizem isso, que era um diácono muito integral, assim, nesse sentido, de uma profunda caridade, de uma profunda vida espiritual, né, não fugia de celebrar os sacramentos junto com o povo. Então, era muito integral, né, não era só de um lado ou de outro, mas vivia com profundidade mesmo o seu diaconato, e com um detalhe, sendo beatificado, né, estamos rezando por isso, seria o primeiro diácono permanente do mundo beatificado, né, desse diaconato depois que foi restaurado. Então é um sinal também muito bonito para a igreja. Pai de família, comerciante, esposo, um homem muito comum, muito simples, muito humilde, que recebeu o chamado e a confiança da igreja para o diaconato, e seria então o primeiro diácono permanente do mundo beatificado, se assim for da vontade de Deus. Sim, inclusive isso mostra a riqueza das causas, né, dos santos, dos candidatos, beatos e santos brasileiros, porque, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, terra de santos, nós temos pessoas que sejam candidatas, beatas ou santos, em todas as situações de vida, inclusive no diaconato permanente, que é uma coisa que nem todo país tem, a gente tem essa graça de já ter através do João Possobon. Antes de avançar, o senhor disse uma história muito bonita, muito profunda, e quem olha até então parece que não era um homem que teve dificuldades, né? Mas, apesar de ter toda essa vida profunda, ele não deixou de conviver com as incompreensões, né, das pessoas ali da época, né, em algumas situações. Quais foram as principais dificuldades que ele teve ao longo dessas tantas missões que ele tinha? Porque nem sendo homem tão santo assim, todo mundo compreendia, né? Assim como foi Nosso Senhor, que foi a santidade literalmente em pessoa, e mesmo assim não era visto por todos como assim. Então, quais foram as dificuldades que ele enfrentou? Ele enfrentou diferentes tipos de dificuldades, né? Mas podemos citar algumas. Porque, por um lado, pensa assim, antes, né, do Concílio Vaticano II ali, estamos falando década de 50, década de 60, né, enquanto estava acontecendo tudo, não era tão comum um leigo tão ativo. Não era tão comum. Né? Toda essa questão da missão, que o leigo faz parte da missão da igreja, né? Muitas vezes só era muito assim, né? Vamos ajudar o padre, né? Vamos ajudar o padre, vamos ajudar as irmãs, vamos ajudar na evangelização. Essa consciência de que a evangelização é uma missão de todos é algo que o João Paulo II ajudou muito, que o Vaticano II ajudou muito, né? O Papa João Paulo II, depois os papas seguintes, foram reforçando isso na igreja. Mas não era tão comum na época. E no caso concreto do João Possobon, além disso, um homem que levava uma imagem de 8 quilos nas costas, caminhando, visitando os lugares, chegando para rezar o terço. Muita gente olhava e falava, meio louco esse homem, né? É normal que algumas pessoas pensassem isso. Ele andava só de terno e gravata, porque ele dizia que ele estava levando a rainha do céu e da terra. Então ele queria levar com toda a dignidade. E mostrar também para as pessoas, para viver a fé com dignidade. É uma coisa séria viver a fé. Então ele tinha todos esses detalhes, né? Agora imagina um homem caminhando quilômetros, às vezes mais de 20, 30 quilômetros, para visitar uma escola na zona rural, lá no interior, cheio de sol, cheio de terra, todo suado, de sapato, de terno, gravata, levando a mãe peregrina para visitar e rezar com o povo, né? Então, assim, algumas pessoas não compreendiam. E, além do mais, tem uma questão com a imagem. Ele levava a imagem da Mãe Rainha, e então tinha paróquias que, de repente, não aceitavam a imagem da Mãe Rainha. Tinha lugares que, para priorizar uma ou outra devoção, então, às vezes ele caminhava quilômetros, chegava e o pároco não autorizava que ele fizesse sua missão.
né? E teve épocas, teve momentos que isso foi muito, muito forte, né? Até hoje é normal na nossa igreja, acontece muitas vezes isso, né? Alguma diocese, de repente, tem alguma orientação ou outra, e o João recebeu muito dessas incompreensões também. Mas ele dizia o seguinte, que dentro dessas incompreensões, dentro das dificuldades, diversas, tá? Por exemplo, gente, ele conta assim, uma vez ele estava caminhando, e aí os homens começaram a falar, né? Ô, João, sai da rua, vai para a igreja, lugar de santo é dentro da igreja. Daí ele falou, mas se o povo não está indo para a igreja, o santo tem que ir para a rua, né? O santo tem que ir para o encontro do povo. Ou outra vez, por exemplo, que jogaram pedra nele. Tem coisas assim, né? Só que ele falava assim, diante das incompreensões de padres em alguns lugares, da incompreensão. Tinha casa, por exemplo, ele sofria muito quando ele ia numa casa de religiosos ou religiosas e não era aceito, não abriam a porta para ele poder entrar e rezar o terço com o povo. Isso doía muito no coração dele, né? Esse tipo de coisa. Então, quando ele não era aceito, ou quando ele incomodava de alguma maneira, né, com esse apostolado assim tão forte, tão profundo, ele dizia assim, cada vez mais consciente de que eu estava somente buscando fazer a vontade de Deus, eu só crescia em coragem. Né? Ele era um homem de profunda esperança, porque como ele entendia que estava buscando fazer a vontade de Deus, sempre em comunhão. Se um padre dizia não, era não. Né? Só que o outro ano ele voltava de novo e pedia se podia entrar. Mas se o padre disse não, era não. Ele não era de desobedecer. Era muito em comunhão mesmo. Mandava relatórios anuais para os bispos, etc. Mas ele, quando tinha uma consciência de que Deus estava pedindo aquilo para ele era muito seguro de se manter firme naquilo que Deus lhe pedia, né? Então é muito bonito, assim, era um homem que, diante das incompreensões, ele crescia em coragem por estar buscando fazer a vontade de Deus. Sim, é realmente uma missão com seus desafios, né? Também a gente não pode achar que as nossas missões pessoais vão ser destinadas simplesmente ao sucesso, sem nenhuma dificuldade, não é? Posso contar uma coisa a mais? Por exemplo, duas coisas a mais, né? Dificuldades pessoais ele teve várias, né? Por exemplo, ele mesmo fala, chuva, era sol, era fome, porque às vezes eram grandes caminhadas e ele tem relatos que ele comia até coisa, pasto, né? Ele pegava coisa do pasto, assim, para poder comer de tanta fome, no meio do sol, no meio das caminhadas que ele fazia, né? Que às vezes eram muito longas. Ele ficou viúvo 2 vezes, né? Perdeu a primeira esposa, perdeu a segunda esposa. Ele teve várias situações assim também complexas, né? E outra, uma que doía muito para ele, né? Você falou do movimento de Shansta, da expansão do movimento. Esse movimento das capelinhas, a capelinha da Mãe Peregrina, né? Foi uma iniciativa dele, porque ele caminhava com essa grandona, mas depois de alguns anos ele teve a ideia de fazer umas réplicas menores, né? Para que os grupos tivessem, 30 famílias se reuniam para receber a Mãe Peregrina. E passava de casa em casa, cada dia na casa de um. Vários que estão escutando agora, com certeza, já receberam a Mãe Rainha visitando sua casa. Isso foi iniciado pelo João Poçobon, foi ele que começou com isso, né? Só que, claro, ele começou um projeto desse, não existia. Então, muita gente não compreendia, achava que isso não tinha nada a ver nem com a espiritualidade de Shansta, porque era algo novo, era algo diferente, né? Então, esse tipo de compreensão, por exemplo, acho que todos os iniciadores de algo novo sempre sofrem, né? Mas ele estava muito convicto de que o Espírito estava conduzindo. E hoje, né, retomando o que você falou lá no começo, se o movimento de Shansta é tão conhecido no Brasil, a mãe, rainha vencedora 3 vezes admirável de Shansta, muito devido ao João Poçobon, porque iniciou essa campanha, que hoje, só para você ter uma ideia, no Brasil, são mais de 3 milhões de famílias que recebem a visita da Mãe Peregrina, né? E eles sabem quem é João Poçobon, porque foi o iniciador dessa campanha. Então, claro, eu acho que quando o Espírito Santo provoca algo no coração de alguém dentro da igreja, muitas vezes vem incompreensões, né? Mas o João estava tranquilo de buscar sempre a vontade de Deus. Sim. E falando também desse aspecto da perda, né, da segunda esposa, né, ele se torna viúvo também ali no final da vida, né, depois de ser ordenado, na virada ali dos anos 70 para os anos 80, depois de 46 anos de matrimônio, né? Se o primeiro foram poucos anos, o segundo quase chegou ali ao jubileu de ouro, né? E falando um pouco também da Dona Vitória, né, que é uma pessoa muito importante na vida dele, inclusive
que o apoiou muito nessa missão, né? Então, como era este matrimônio, né? O que ele mesmo relata sobre a esposa, que foi fundamental. Se ele fez tudo, foi porque ela sustentou muito também esse lar, sem dúvidas. Sim, eu não me surpreenderia se em algum momento fosse aberto um processo de beatificação da Dona Vitória também, como família, né? O João e a Vitória. Mas, bom, não foi feito assim, né? Mas pode ser que um dia seja, porque realmente foi uma família que buscou viver a santidade, né? Ele com a esposa tinha uma cumplicidade muito grande. Ela apoiava muito o João Possobon nessa missão. Se não fosse assim, não aconteceria, né? Ela apoiava muito. O João Possobon fala disso, né? Depois, quando ela morreu, em 79, o João Possobon, ele escreve uma carta muito bonita, 3 dias depois, dedicada a ela. E ele fala disso, o apoio dela, ou quando ela, sempre antes dele sair para as missões, ela sempre vinha, dava uma saudação para ele recebia como se fosse uma bênção mesmo dela, né? Ele sentia assim. É muito bonito mesmo a relação dos dois. Quando ele voltava dessas missões, né? Ele chegava em casa e a esposa esperava ele, os filhos contam, às vezes, com aqueles álcool, sabe aqueles álcool que vó tem, que umas plantas dentro, assim, que são meio milagrosas, aqueles álcool assim. Então, quando chegava o João, a Dona Vitória, às vezes, passava na perna dele, né, cuidava dele, tinha uma janta preparada, e depois o João, para retribuir, no outro dia, fazia um cafezinho da manhã, levava na cama para ela. Tinha essa cumplicidade dos dois, né, tinha essa amizade dos dois, o companheirismo. Sempre antes de sair, ele buscava deixar tudo pronto na casa, cortava a lenha, deixava tudo ajeitado. Ela ajudava, por exemplo, essa comida junto aos pobres, ela fazia o pão, né, cozinheira, assim, dessas mão boa de italiana, fazia, assim, a cuca e as coisas para distribuir para as crianças. Então, assim, é uma relação de profunda confidência entre os dois, né, cumplicidade entre os dois, também na missão, também no apostolado. E na vida de oração, rezavam um terço junto. João Possobon, nessa carta que ele escreve para ela, após a morte dela, ele encerra dizendo, ele escreve dizendo assim, é aquele que todos os dias à noite rezava contigo, o pobre diácono João Possobon, né, porque eles sempre rezavam juntos, eram uma família de fé. Sim. E nesta caminhada, que já está bem no final da vida dele, né, nos anos 80, ele, inclusive, vai em outros países, né, inclusive por causa do movimento, né, em encontros internacionais, e ele acaba falecendo de uma forma bastante inesperada, né? Então, como são esses últimos anos, né, da vida dele, que já está viúvo novamente, mas, claro, sem perder a esperança, sem perder a missão, mesmo que as forças talvez não sejam a mesma, né, por estar ali na casa quase dos 80 anos, falece com 80 anos, como são esses últimos momentos e que morte é essa inesperada, né? Bem, até diria trágica. João Possobon, ele viveu com um espírito jovem de fé até o final da vida. Então, ele mesmo recorda isso, né? Quando todo mundo já deveria estar parando, né? Depois de 70 e poucos anos, assim, ele, na verdade, só crescia em vontade de seguir missionando, evangelizando, buscando pessoas para uma fé mais profunda. Então, ele começa justamente no ano de 1979, faltava 5 anos antes dele morrer, ele começa a instalar, ele foi para a Alemanha, né, em 79, ele conseguiu fazer uma viagem para a Alemanha, ajudaram ele também para isso, então foi uma viagem muito importante para ele. E ele volta com algumas iniciativas novas, né, inspiradas. Uma delas foram de fazer ermidas. Então ele fez mais de 40 ermidas aqui na região, ele já tinha feito 3 capelas, fez mais de 40 ermidas nas fronteiras das paróquias, como ele fala, para que as pessoas pudessem se reunir. Essas ermidas para ele era como se fossem antenas do Espírito Santo. O Espírito Santo chegasse naquele lugar e o povo pudesse se reunir, que as pessoas vissem, né, como um sinal do santuário no meio do mundo. É muito bonito, assim, as iniciativas. Depois, como ele já era diácono, começa a fazer dias de adoração nas comunidades, nas capelas, as pessoas recordam muito disso. Várias iniciativas. Ele vê o movimento crescer cada vez mais, já tinha 2.500 dessas imagenzinhas peregrinas, né? Inclusive na Argentina, né, alguns argentinos, foi levado uma imagem dessa para a Argentina, começou a ter muita vida lá,
e esses argentinos mandam uma carta pedindo para que ele envie essas imagens para lá. Pensaram que ele era tipo um vendedor de imagem, né? E aí ele pega e diz assim, olha, vocês não precisam pagar nada, só tem um porém. Vocês têm que vir aqui buscar. Então eles vêm da Argentina buscar e eles ficam encantados com o santuário, ficam encantados com a campanha da Mãe Peregrina e ficam super encantados com o João Poçobon, com a pessoa do João Poçobon, com a sua missão, e começam a perceber essa importância. Então a campanha começa a se expandir em nível mundial, né? Esses argentinos levam com o intuito de que uma imagem dessa chegasse em cada país da América Latina que tivesse um santuário de Shansta. E essa campanha começa a se expandir. Chegou, inclusive, na África, na Europa, com o João Poçobon ainda em vida. Então, ele vê tudo isso crescer, ele vê tudo isso se desenvolver muito, ele percebe que está só começando, que tem muito pela frente. E aí, em 1985, no dia 27 de junho, João Poçobon, todos os dias de manhã, ele ia para a missa. A missa era em torno tinha uma missa às 6 horas, outra às 6h30, e ele, todos os dias de manhãzinha, acordava em torno das 5 horas e ia para a missa. Então, no dia 27 de junho, muito frio, inverno, aqui no Rio Grande do Sul, muita névoa, ele vai rezando o terço, como fazia todas as manhãs, e quando ele está chegando no santuário, para atravessar a rua, para chegar no santuário, um caminhão atingiu ele, né? Inclusive um caminhão de um conhecido dele, atingiu ele, né? Foi um acidente, claramente, não conseguia enxergar, era uma névoa muito ruim aquele dia, e o João Poçobon tinha um problema de vista ainda, né? Se bem que ele tinha voltado da Argentina, tinha acabado de fazer um tratamento, depois da visita que ele fez para esse povo na Argentina, e ele foi atropelado, então, por esse caminhão, e veio horas depois morrer no hospital chamado Hospital da Caridade, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é uma coisa interessante, porque ele dizia que a sua morte ia ser sua última romaria para passar na vida, para passar para a vida. Era a última romaria para entrar na vida com V maiúscula, né? Na vida eterna. Ou também ele tinha outra frase que dizia: se me encontrarem um dia morto ao lado do caminho, saibam que morri de alegria, né? Morreu peregrinando, morreu como peregrino, não chegou no santuário de Shansta aqui na Terra, mas assim acreditamos, né, que tenha chegado no santuário do céu. Então esse foi dia 27 de junho de 1985. Exatamente. E assim, não se encerrou, né, mas em termos da vida terrena dele, se encerrou, mas toda esta obra, toda esta missão continuou e continua a cada pessoa que se disponibiliza, não é, a levar em frente essa devoção, a ser responsável por essas imagens, e quantas pessoas trabalham para isso, né? Então é bonito ver como a obra dele não foi em vão, não é, que cresceu e cresce cada vez mais, né? Mas eu não poderia deixar a gente concluir sem algumas anedotas do trabalho dele, do comércio que ele tinha, que o senhor aguçou a gente agora, né? Tem que ter algumas historinhas aí desse período também. Tem muitas histórias bonitas dele. Por exemplo, uma história aqui no comércio dele, né? Na época, por causa das bebidas que tinha que vender, né? Que vendia e tudo, o contrato, ele tinha que colocar os calendários, os posters, né? De publicidade da empresa. E essas empresas, né? Que vendia bebidas e tudo, muitas vezes vinha com mulher com pouca roupa, né? E o João Poçobon ficava indignado, né? Poxa, tá a dignidade da mulher, fica expondo aí a mulher, né, para todo mundo, e não, aqui no meu comércio não vai entrar, ele não deixava entrar. E aí o pessoal falava assim, não, mas tá no contrato, tem que ter. Então tá bom, então pode ficar. Aí ele pegava, colocava o calendário, com as mulheres com pouca roupa, e aí ele pegava as filhas dele, né, que sabiam costurar, que algumas eram menores ainda, e falava para elas costurar umas roupinhas. Aí colocava umas roupinhas nas gurias, né, como eles falam aqui, para não deixar as coitadas passando frio, né? Então ele tinha essas coisas. Por exemplo, as anedotas dos apostolados dele, né? Ele, por exemplo, comprava, quando ele ia de ônibus para algum lugar, ele comprava uma passagem para Nossa Senhora. Então ia ele sentado e comprava uma passagem e colocava a Nossa Senhora sentada na passagem do lado, né? Então alguém às vezes falava assim, não tem como tirar isso daí? Não, eu comprei a passagem dela, né? Então ele tinha essas coisas. Ou, por exemplo,
Uma vez ele está caminhando e um cara no bar, estava meio bêbado, meio chapado, e fala assim: ô, seu João, por que o senhor sempre vem visitar a cidade aqui e nunca para no bar para vir rezar comigo, né? Mas falou brincando, né? Falou para tirar sarro dele, vem rezar comigo, não sei o quê. O que o João fez? Foi rezar, né? Ele foi lá com a peregrina, sentou com o homem lá e começou a rezar o terço. Aí ele pegou uma florzinha, que ele fazia isso nas escolas, entregou a florzinha para o homem e falou assim: ó, guarda essa florzinha, é uma lembrança desse dia. E seguiu viagem. Aí no outro ano, quando ele retorna para aquela cidade, o homem não está no bar, o homem está na casa da família, e quando ele passa, o homem chama ele e fala: João, lembra daquele terço do ano passado? Ele entra e pega de dentro de um caderninho, né? E mostra aquela flor, ó, aquela flor daquela vez, né? Então, o João Pessoa ele não perdia a oportunidade de evangelizar. Ele não tinha medo, não tinha vergonha, ele ia para frente mesmo. Então, assim, é um homem que inspira muito, né? Eu confesso que antes de começar com a causa de beatificação dele, de participar, né, da causa, eu conhecia ele pouco, né? Conhecia, assim, de ter lido algum livro, coisa assim. Mas agora, desde que eu estou trabalhando nisso, entusiasma muito, muito. Dá vontade dá até vergonha, assim, de como a gente vive às vezes, né? Dá vontade de ser mais santo, de caminhar mais diante de Deus. É inspirador mesmo a vida dele, e penso que nesse sentido o Espírito iluminou e fez a igreja reconhecê-lo, então, como venerável, né? Reconhecer as virtudes heróicas, porque realmente é inspirador para quem se aproxima de sua história. Sim. E o senhor deu um ótimo gancho para a última pergunta que a gente sempre faz aqui no Brasil Terra de Santos, que é: conhecendo toda essa história, esse testemunho de vida e santidade do venerável, como nós podemos alcançar a santidade no nosso cotidiano, na nossa simplicidade de vida? E não vamos chegar nos altares, não é assim como ele, mas como a gente também pode viver a santidade no nosso cotidiano, a exemplo dele? Sim, eu penso que o João Possobon, ele nos ensina que no ordinário da nossa vida, né, no ordinário do nosso dia a dia, no caso dele, sendo um homem muito simples, né, trabalhador, da lavoura, tendo uma família, vivendo o comércio, recebendo um chamado para viver uma missão mais comprometida, né, dentro do ordinário de sua vida, entrou o extraordinário de Deus, e ele acolheu esse extraordinário de Deus, e buscou viver sua vida, seu dia a dia, a partir desse extraordinário divino, né? O ordinário de modo extraordinário. Eu acho que o grande segredo da vida do João Possobon foi esse, o de sempre colocar o ouvido no coração de Deus, né? E a mão no pulso do tempo, assim dizia o padre Kentridge, o fundador, né? O João Possobon, ele foi um homem que tentou viver conectado com Deus, viver em oração profunda, entendendo o que Deus queria e colocando o pé a caminho, né? Fazendo. Eu acho que essa frase dele, eu acho que é o grande motor da santidade dele. Deus aponta, a mãe dirige, o Espírito ilumina e o burrinho se coloca a caminho. Eu acho que se a gente viver desse jeito que nem ele, com simplicidade, ele era muito simples. Olha, dá vontade de ficar falando sem parar. Eu sei que nós vamos acabar e tem que acabar mesmo. Mas ele era muito simples. As pessoas chegavam e perguntavam para ele, às vezes, meio teologicamente, as coisas, vinham os padres. Tu não queria entender como é que é esse apostolado que esse homem está fazendo, que ninguém inventou e funciona bem pra caramba, né? E hoje tanta gente também se inspira nisso. E aí ele respondia muito simples. Então as pessoas perguntavam assim: quer dizer que essas 30 famílias que você reúne, que rezam, que recebem a mãe peregrina, é como se fosse comunidades de comunidades. Não, é um grupo mesmo de família que recebe a mãe e eles rezam junto. Ele era muito simples, né? E eu acho que nos ajuda a entender que para viver o caminho de santidade não precisa ser tão rebuscado. Talvez alguns tenham uma missão mais rebuscada, mas também na simplicidade. Você falou, né? Poxa, uma capelinha tão pequenininha, mas um santuário tão grandioso, né? Sendo uma capela tão pequena. Eu acho que a vida do João é assim. Ele assinava o pobre peregrino João Luiz Possobon. Ele assinava o pobre diácono João Luiz Possobon. Dentro da pequenez dele, da pobreza dele, ele deu sim às coisas que Deus ia dizendo e foi acontecendo um caminho de santidade e santificador para muita gente. Sim.
E para que também esse caminho de santificação continue, né, que essa causa vá em frente, e que a gente também possa ser auxiliado por ele em nossas necessidades, não é? Vou pedir para o senhor, então, conduzir a oração pela beatificação dele. Bom, se bem que o título de venerável é tão recente assim, mas a gente já reza nessa intenção da beatificação. Sabemos que, a partir de então, precisa de um milagre, não é, para que ele possa ser beatificado. Quem sabe um dia a vontade de Deus canonizado, né? Mas que essa causa siga também transformando a vida das pessoas, inspirando a vida das pessoas, e que também o movimento da Mãe Rainha siga em frente por muito, muito tempo, seja cada vez mais conhecido. Então, por favor, conduza para nós a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, fizestes de João Luiz Possobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a Mãe Rainha às famílias, hospitais, escolas, presídios, rezando o terço. Por isso, Pai, confiante peço, que se for da tua vontade, este teu servo seja beatificado, e por sua intercessão eu possa receber a graça que tanto necessito. Assim, rezo com Maria, a grande missionária, para a tua glória, o florescimento da Igreja e a santificação das famílias. Amém. E recordando as pobres mãos diaconais do servo de Deus, agora venerável, João Luiz Possobon, desça sobre todos aqueles que estão acompanhando esse programa, por intercessão da Mãe Rainha Vencedora, 3 vezes admirável de Xanxta, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Vitor Hugo, por essa belíssima entrevista. Dá para ver que o senhor, como o senhor disse, né, foi se aproximando mais da vida do diácono José Luiz Possobon, e dá para ver naturalmente no senhor a alegria que o senhor tem de falar dele, não é? A esperança que o senhor tem em toda esta obra, toda essa vida, né? E que isso vá em frente. Muito obrigado por essa gentil entrevista, e que o trabalho do senhor, que o trabalho dessa causa e toda essa missão do movimento de Schoenstatt continue a produzir muitos frutos, né? E a alcançar muita gente para a salvação das almas. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço também. Obrigado mesmo pelo espaço. Parabéns pelo projeto. Acho que é muito bonito também esse projeto. E que bom que você, né, através do Brasil Terra de Santos, está também dando um sim, né, aquilo que Deus está te provocando. E com certeza tocando e fazendo bem na vida de muita gente também. Na vida de fé, né, no chamado à santidade. Deus abençoe muito. Muito obrigado pelo espaço. Seja bem-vindo a conhecer mais do João Possobon, né, do diácono João Possobon. E conte com a gente o que for possível também para caminhar junto nessa missão. Deus abençoe muito. Muito obrigado. Sim. Obrigado a todos também que acompanharam essa entrevista. Até a próxima entrevista.